todos. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Voz Caminho no Deserto e para mais uma programação. Fique conosco até o fim, tá bom? Pois bem-aventurado é aquele que lê ou ouve a palavra de Deus, diz-nos assim o Senhor, tá bom? Então vamos para o vídeo e que Deus abençoe a todos, cada um de nós. Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos, ouvintes da palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal A Voz do que Clama no Deserto e a mais um momento de reflexão, onde estaremos considerando o tema religião do terror ou religião do amor. Qual dessas nós estamos realmente praticando? Qual delas realmente estamos vivenciando? Para tantos, antes de estarmos lendo o texto bíblico, para fundamentar esta reflexão, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. E queremos, Senhor, Te agradecer, Pai, por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos, de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar, Senhor Jesus. Enquanto aqui estamos, Senhor, nos concede graça, sabedoria, Senhor, para que nós possamos compreender a altura, a profundidade, a largura e o comprimento de tudo quanto o Senhor tem falado através da Tua palavra e continua a falar cada dia em nossos corações. Nos abençoa durante esse momento dessa reflexão, para entendermos, ó Pai, a luz da Tua palavra e termos a resposta desse questionamento, Senhor. Qual religião estamos servindo? Uma religião de terror ou realmente a religião proposta pela Tua palavra, que é a do amor? Vai nos entender isso, ó Pai, nos ajuda nesse momento. É o que nós pedimos, já Te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Religião do terror ou religião do amor? Vou estar aqui abrindo a palavra de Deus. Deixa eu só acertar aqui. Vamos estar lendo aqui em Daniel, né, o livro que eu estou no momento no meu devocional. Estava lendo aí o capítulo 3, onde fui despertado para este tema. E o versículo que queremos ler, que eu estarei lendo aqui com cada um de vocês, se encontra no capítulo 3, Daniel, versículo 6 e 7, primeiramente. Observe bem. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro de uma fornalha ardente, de fogo ardente. Versículo 7. Portanto, observe bem, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da citara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei, guarde bem isso, que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Agora vamos para o versículo 16 até o versículo 18, onde a palavra do Senhor nos diz: Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei: Ó Nabucodonosor,
Não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Guarde bem essa expressão também. Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas, se não, se Deus não livrasse, né? Fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Diante dessas duas leituras, amados, é que eu gostaria de estar aqui em poucos minutos a refletir com cada um de vocês. Que tipo de religião nós estamos a servir? Pois observe que esse texto e contexto trata de Nabucodonosor logo depois que ele teve um sonho, né? No capítulo 2, final do capítulo 2, ele teve um sonho e a Bíblia diz que ele se lembrou desse sonho, chamou os magos, os satrapas lá, os mágicos, os sábios ali do seu império ali, né? E falou para eles. Só que eles também não puderam revelar este sonho ou interpretar, né, aquele sonho. Antes nem sequer ele tinha o sonho, lembrado do sonho, que seria impossível para qualquer um. Concordamos até com esses sábios e aqueles magos, né? Com respeito a isso. Só que agora ele sabia o sonho, ele contou o sonho para eles. Da outra vez eles falaram para contar que eles davam a interpretação. Só que agora ele contou, eles não tiveram como interpretar. Ele chamou Daniel. Mais uma vez, Daniel, como nós lemos no livro de Daniel, ele recebeu de Deus, né, também a graça de poder interpretar. Observe bem o que diz a palavra de Deus a respeito de Daniel. Todo e qualquer sonho. E diz a Bíblia que o sonho que ele teve, segundo o sonho de Nabucodonosor, foi sobre a estátua de ouro, em que representava a parte de ouro ele. Só que essa estátua era toda ali, né, de ouro. A cabeça, o peito era de bronze, né, de prata, melhor dizendo, e assim foi até os pés misturados de ferro com barro. E logo que passou essa revelação sobre o domínio, né, de Nabucodonosor, diz a Escritura no capítulo 3 que ele decidiu, por isso que eu fiz com que vocês observassem ali a estátua que Nabucodonosor tinha levantado, porque faz parte deste tema. E ali ele reuniu a todos, não só a liderança, mas todos os povos e nações, né, que estavam sobre o seu domínio, e determinou por decreto que ao tocar todo aquele instrumento, ao mesmo tempo ali, eles teriam que reclinar. E ele colocou um adendo, que se não fizesse isso, ele estaria lançando sobre a fornalha de fogo. Eu creio que essa fornalha aí ou era grande demais ou não sei como é que poderia caber tanta gente, né? Se foi povos e nações que estavam ali reunidos. Mas diz o versículo que nós lemos, que faz parte aqui do que eu separei, 6 e 7 para a nossa reflexão, que no momento em que ele disse isso, diz que de imediato, assim que tocou a trombeta, de imediato eles se prostraram diante daquela história e serviram. Isso fala de um ato de religião. É nesse sentido que eu vou estar aqui com vocês tratando. Não vou estar tratando da questão da religião no que diz respeito à etimologia do sentido desta palavra. Porque religião ela vem da sua raiz, né, do latim, religare. Só para deixar aqui como uma pauta para aqueles que não ouviram ou não conhecem, né? Então,
religião, né, tem a origem, a sua raiz, né, na língua latina, né, no latim. E latina não, no latim. E significa religar, ou seja, aquilo que foi cortado, religar. Porém, eu quero tratar aqui a religião, né, nessa mensagem, no sentido da prática, de uma comunhão, não pode ser diferente, né, de um serviço, né, segundo a uma crença. Então, nós observamos aí que Nabucodonosor somou, né, ali ao seu panteão de deuses, a ele próprio. Ao levantar essa estátua, né, que tinha aí, se eu não estiver equivocado, 28 metros de altura e 2,5 metros de largura. E estabeleceu essa nova religião. Só que essa religião, ela representa a todo tipo de crença em que eu e você podemos estar servindo em vista das consequências em que vemos a sofrer se não estivermos dentro dos determinantes daquela crença ou daquela religião. Então, eu creio que aqui pelo nosso prefácio, introdução aqui, deu para entender, né, o sentido em que eu quero chamar a atenção dos meus amados para refletir, porque é uma verdade. Há muitos que buscam se aproximar de Deus com medo da questão do que podem sofrer e que acabam realmente por sofrer por conta das consequências do pecado. Mas observe que o sofrimento em si, dentro dos moldes da palavra de Deus, se dá pela questão do pecado, das consequências do pecado. Mas em nenhum momento a palavra de Deus, desde o Velho até o Novo Testamento, Deus trata o seu relacionamento conosco fiado em uma ameaça, fiado em um terror. Pelo contrário, sempre foi e sempre continua sendo, desde o Antigo Testamento até o Novo, a questão da graça, a questão do amor, onde o próprio apóstolo João diz que o amor, ele lança fora o medo. E aqui, para iniciar, eu vou falar aqui, trazer 3 pontos. Espero não demorar, na religião do terror, característica, né? Só para refletir na religião do terror e característica da religião do amor. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então, a religião do terror vai trazer aqui como uma figura, que eu trago aqui, é a questão deste fundador. Aqui está vendo como uma figura, que foi Nabucodonosor. Então, em primeiro lugar, a religião do terror é aquela criada pelo homem. Criada pelo homem, ainda que ele não tenha criado, ele toma uma crença, ele toma até as escrituras, só que trata ou passa a regimentar adeptos a esta fé, ainda que use a Bíblia, sobre os modos do terror, sobre o modo de pôr medo nas pessoas. Até mesmo o apelo, esse miserável apelo que se faz, acaba se fazendo quando não há nenhuma manifestação e quando não há nada na sua base, na sua essência da mensagem, falando de pecado e arrependimento, ainda endossada sobre um critério de vantagens, aí se vai para o apelo. Flamigerado apelo é o que eu considero, e assim sempre vou considerar, porque não tem base bíblica. E a pessoa não aparece, ninguém levanta a mão, ninguém vai à frente, aí começa aí então o princípio da ameaça. É o contrário, se não é pelo amor, vai ser pelo terror então. Aí diz assim para a pessoa, para aqueles que estão ali presentes: amados, não sabemos o dia de amanhã. Pode ser que até amanhã você não tenha essa oportunidade.
de estar vindo aqui à frente, aceitando a Jesus. Essa religião, ela é uma religião criada por mentes carnais, por mente de homens sem qualquer temor de Deus. Homens que, na verdade, não foram alcançados pelo verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho lhe diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então, a primeira característica da região do terror é que é aquela que é criada pelo homem cujo alvo é a sua própria glória. Nem mesmo a glória de Deus é. Porque quando vem à frente, aí começa a contar. É 1, é 2, é 3, irmãos, 4, dá glória a Deus. Mas na verdade a glória, seria para ele, por conta da sua pregação, né? Da sua persuasão convictiva que chegou e levou aquelas pessoas aí à frente. E aquela pessoa foi por conta e muitas vezes por conta da ameaça. Não que o evangelho não tenha que pregar os espinhos, mas os espinhos têm que ser pregados sob as características litúrgicas, ou melhor dizendo, escriturística, no que diz respeito às consequências pela nossa própria escolha de permanecermos no pecado, ladeado o anseio e a busca de Deus, em que, compreendendo isso, nos entreguemos a Ele. Observa a diferença disso. Entrega o teu caminho ao Senhor. Olha agora. Confia nele, ele tudo fará. Foi o que nós vimos através destes 3 jovens. Em segundo lugar, a religião do terror é aquela que vivemos sob uma falsa expectativa de constante bonança. Ou seja, em outras palavras, a religião do terror é aquela que eu sirvo a Deus numa falsa expectativa que, fazendo isso, eu estarei só sobre águas brandas. Nunca haverá tempestade. O mal não vai acontecer. Eu não vou passar ou sofrer qualquer circunstância nessa vida, porque agora eu decidi servir a Deus. Porque aqueles que estavam ali, de imediato, ao ouvir ali o som da trombeta, e som de flauta, trombeta, que ali é uma representação do que nós viemos ouvir. Só que aquele som era um sinal para se submeter a ele. Senão, passaria pelo terror. Então aquelas pessoas imediatamente se inclinaram àquela estátua. Ou seja, em outras palavras, eu vou me inclinar. Porque enquanto eu estiver fazendo aquilo que ele diz, no caso desse Deus Nabucodonosor, eu estarei sobre o princípio do alento, o princípio do conforto, das bênçãos e das promessas que muitas vezes não é para a igreja, mas são promessas unicamente contemporâneas e para Israel. Terceiro, a religião do terror é aquela que vivemos pelos benefícios que venhamos a alcançar e não a sujeição aos desígnios determinados pelo Senhor. Porque em nenhum momento Deus ele nos deixou sem qualquer entendimento quanto a isso. De que o fato de servirmos ao Senhor, o fato de buscarmos agradar a Deus, nos privará dos infortúnios desta vida. Nos privará de circunstâncias até mesmo aliado a esta sujeição, a esse serviço, a questão de sofrermos perseguição, aflição, enfermidade e tantos outros males. Em nenhum momento a Bíblia nos nega essa realidade. Pelo contrário, o Senhor sempre nos deixa claro que isso é uma possibilidade, mas que nós estivermos olhando para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por certo, haveremos de passar por todas quantas circunstâncias e desafios se levantar. Na certeza da palavra do apóstolo Paulo, quando ele diz
que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui eu deixei 3 aspectos, pelo menos para nós considerarmos, examinarmos. Servimos a Deus em vista de alguma vantagem? Servimos a Deus alimentando uma expectativa falsa de que só estaremos sempre sobre águas brandas? Isso é a religião do terror. Uma expectativa de que se eu bambear na minha carreira, na minha caminhada, a primeira coisa que vai vir para sobre minhas costas será, olha só, será o chicote de Deus. Quando a Bíblia deixa claro que Deus sempre se antecipa, ou se antecipava a questão do pecado, da queda, para nos prevenir de que nós viemos sofrer o dano. E até hoje, o Evangelho é isso. O Evangelho ele vem para nos tirar dessa condição sobre esses moldes do pecado, uma vida de pecado, para que nós realmente venhamos ter vida, uma vida com sentido, mas uma vida idônea. Uma vida com sentido que não extingue ou não nos exime de uma consciência dos desafios que a ela se encontra. Porém, o benefício é maior, que não é o futuro, mas é o do nosso relacionamento com o Senhor. Quarto, agora vamos falar da religião do amor. A religião do amor é aquela estabelecida pela fé e cujo alvo é a glória de Deus. Observe que as palavras dos 3 jovens aqui foi aqui, ó. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei: ó Nabucodonosor, não necessitamos de responder este negócio. Olha aqui, ó. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos, olha o que ele diz, pode nos livrar da fornalha. Ou seja, eles não negaram a realidade da possibilidade da fornalha. Eles tinham em mente, e sabe por que eu digo isso para vocês? Que vai estar no segundo ponto, mas eu vou antecipar aqui, que eles tinham uma promessa. Eles conheciam o Deus que estavam servindo, e o serviam por amor, pela fé, e cujo alvo era a glória de Deus. Pela fé, que o levava a praticar a fé em vista sempre do agrado de Deus, da glória de Deus, e não deles próprios. E eles tinham consciência de que eles poderiam sim passar pela a fornalha. Porque ele diz aqui, eis que o nosso Deus a quem nós servimos pode nos livrar, olha só, da fornalha de fogo ardente. Ou seja, ele conhecia um Deus que era vivo e um Deus que era todo-poderoso. Diz que ele pode. E tinha convicção do Deus que ele servia, de que o livramento que Deus ia dar por ele, em nenhum momento seria por qualquer mérito deles, mas sim porque eles estavam servindo a Deus num sentido de um sentimento de amor, de apego a Deus, de sinceridade com respeito à sua fé. E foi uma religião estabelecida pela fé, por Deus. E sabe por quê? Porque em Isaías 43, versículo 2, o profeta Isaías disse para eles, antes que ele fosse cativo, povo de Israel, ele falou para o remanescente fiel, ele disse que se passasse pelas águas, ela não o submergeria. Se passasse pelo fogo, ele não queimaria e muito menos arderia sobre quem assim tivesse que passar. E agora, no cativeiro, chegou o momento da prova desta religião. E o fato deles se expressarem como se expressaram no versículo 18, quando ele diz, mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos teu Deus. Ele diz, para nós tanto faz.
Eu não sirvo a Deus para que Ele me exime de sofrimento. Ou eu não sirvo a Deus para evitar que eu sofra. A realidade do sofrimento é comum, porque a própria palavra de Deus nos diz isso. Que todas as coisas acontecem igualmente a todos. Tanto ao que crê como não crê. Tanto ao que oferece sacrifício como ao que não oferece. Eclesiastes capítulo 9, versículo 2. E agora eles estão vivenciando esta realidade. Por quê? Porque a religião do amor, como segundo aspecto, é aquela fundamentada nas promessas de Deus e não na designação humana. Então, há muitos que pregam um triunfalismo. Não, você não vai sofrer. Essa designação humana é dos dois lados. Observe bem. O primeiro lado é esse que eu digo. Não, que você não vai sofrer, que não vai acontecer nada com você, nem um fio de cabelo. Essas são designações humanas referentes quando se fala da nossa fé em Deus, no serviço de Deus. E o outro é quando é sob ameaça, como foi Nabucodonosor, que ameaçou que se ele não fizesse isso, eles iam para a fornalha. Tanto é que, depois dessa confissão de fé, diz que este rei, né, que ele revela a Bíblia, ele era uma pessoa colérica, né? Tinha um temperamento colérico, ele se irritava, tanto é que ele se irritou na questão de quando eles não queriam, não podiam revelar o sonho nem a interpretação de um sonho que ele nem se lembrava mais. E ele queria matar todo mundo num dia só, extinguir, se não fosse a intervenção ali de Deus através do seu servo Daniel. E esses 3 jovens também. Daniel pediu um prazo, Deus revelou para ele. Então, a segunda característica da religião do amor é aquela que é fundamentada nas promessas de Deus e não nas designações humanas. Não. Nós servimos a Deus e os desígnios de Deus já estão revelados. E ele diz, se passar pela fornalha, não tem problema algum. Eu passo por ela. E por último, a religião do amor é aquela fundamentada na resignação aos desígnios de Deus e fiada em quem Ele é, e não no que podemos, e não no que pode nos proporcionar. Observe bem o versículo 18, que aqui eu deixo para sustentar essa última característica. Vou repetir, e aqui encerramos. A religião do amor é aquela fundamentada na resignação ao desígnio de Deus e fiada em quem Ele é e não no que pode nos proporcionar. Claramente está revelado aqui, diante das palavras daquele jovem quando eles disseram, mas se não. Primeiro ele declararam a confiança em Deus. Aí Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente. E Ele nos livrará. Pode, primeiro que Deus pode, e falando, Ele nos livrará. Porém, por ele não saber qual era a razão daquele momento, e ciente e disposto, porque o que eles serviam a Deus era por amor. Não era uma religião como uma plataforma de troca. Não, de maneira alguma. E eles dizem, e deixa claro isso, quando ele diz, mas se não, ou seja, se ele não nos livrar, ele pode, porém tem que ver se ele também quer. Se está dentro dos propósitos dele para nós 3. Porque, como se estivesse entendendo, se fosse aquele momento deles partir, eles partir servindo unicamente a Deus. Ele diz, mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Olha só, pluralidade. Né? O panteão que ele tinha somado a de Nabucodonosor. E nem adoraremos, olha só, a estátua de ouro que levantaste. Então, amado, que fica para nós, segundo esse versículo, e segundo, deixa eu ver aqui, o 18 que nós lemos, né? Mas se não, fica sabendo, ó rei, não servirão teus deuses e nem adorarão a estátua de ouro que levantaste. E fica para nós, versículo 6, 7,
Portanto, tem ameaça aqui no versículo 6. Depois vem o 7. Portanto, olha só, no mesmo instante que todos os povos, todos, ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da citária, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, adoraram a estátua de ouro. Agora, olha a razão, olha o fundador, que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe e que o Senhor nos conceda sempre uma disposição em servir ao Senhor, não por qualquer expectativa de retorno, mas pelo sentido que Ele em si já dá e já nos transmite para a nossa vida. Ele é o tudo nosso. E por isso nós nos predispomos em servi-lo em amor e jamais por uma questão qualquer que me seja facultado a exercer a minha fé, com uma questão de um medo, de um terror ou de algo que eu possa sofrer, de maneira alguma. Primeiro Ele nos amou para que nós o amássemos. E este amor, ele é aberto a toda e qualquer circunstância, compreendendo que a nossa vida agora, a partir de então, está na mão do Senhor. Ao Senhor seja a honra, ao Senhor seja a glória e também o louvor. Amém? Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, em Tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos Te agradecer, Senhor, por este momento de reflexão. Que jamais, Senhor, possamos estar dentro dessa questão da nossa prática de fé, baseada, Senhor, na questão do medo, ou na questão da troca, do benefício em que ela possa me dar ou nos dar. Mas que possamos, Senhor, estar servindo a Ti por fé, por confiança, por saber quem Tu és, o que Tu podes, e disposto, Senhor, a aceitar o desígnio pelo qual o Senhor vem estabelecer para cada um de nós e através de cada um de nós. Faz isso, Senhor, em nossas vidas. É que nós oramos e Te pedimos e Te agradecemos por tudo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E oramos, Pai, por todos. Quem sabe estão sobre esse aspecto. Ainda que declarando o nome do Senhor Jesus, ainda que declarando uma fé de que está servindo ao Senhor, tem a Tua palavra nas suas mãos, porém, Senhor, vive uma religião de terror, uma religião não de um relacionamento em experiência, mas sim de um relacionamento em uma expectativa, Senhor, baseada sobre o domínio dos cães, dos lobos, dos fraudadores da fé. Tem, Senhor, misericórdia e livra a este, Pai, desse lobo e desses pastores, Senhor, fraudulentos. Que o Senhor tenha misericórdia, mas que eles possam compreender que onde abundou o pecado, abundou, Senhor, a graça. E que pela fé na pessoa bendita do Senhor Jesus e ali na cruz do Calvário eles possam compreender que assim como o Senhor entregou o Teu santo Filho, Teu único Filho, unigênito, Senhor, eles também possam, ó Pai, desta mesma forma, estar disposto a servir o Teu santíssimo nome. É o que nós pedimos, ó Pai, e já Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.